Nas últimas eleições, Romeu Zema assumiu como governador de Minas Gerais. E é claro que, como filiado do Partido Novo, que defende muito o liberalismo, ele trouxe aí algumas propostas, ou pelo menos a intenção de privatizar algumas empresas. E por conta disso, muitas pessoas me procuraram perguntando se essas empresas que ele pudesse vir a privatizar poderiam se valorizar na Bolsa de Valores, como se fosse algo já certo. E aí, pensando nisso, então, hoje eu vou falar de uma das empresas que mais está sendo cotada para ser privatizada e que pode sim talvez ter um certo potencial de valorização. Só que, claro, eu também trouxe outros pontos para a gente observar antes de realmente colocar a nossa grana lá, porque envolve um certo risco, como tudo que a gente faz aqui no mercado de renda variável. Mas claro que antes de mais nada eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e deixarem o seu like, que é muito importante para mim e também para fazer o canal crescer cada vez mais. E agora sim, gente, nós precisamos falar da tal da CEMIG, que essa sim é uma das empresas que Romeu Zema já tinha indicado que gostaria de privatizar. E por mais que muitas pessoas falaram que não, que ele tinha voltado atrás, na verdade o que ele tem feito é algumas ponderações. Porque você privatizar uma CEMIG não é tão fácil assim. Primeiro porque existem algumas leis no estado de Minas Gerais que para você privatizar uma empresa, você precisa de um referendo popular. E o que acontece é que já foi feita uma pesquisa pela Ipsos e 83% das pessoas são contra a privatização da CEMIG. Então aí a gente já pode notar a primeira dificuldade. Outro fator é que também precisa ser aprovado na Assembleia Legislativa com 2/3 algumas leis que poderiam sim ajudar nessa privatização. O que aí mais uma certa dificuldade, porque a gente bem sabe que o nosso querido governo e os nossos queridos políticos, eles gostam de dar uma mamadinha nas nossas estatais, né? Então, claro que a gente tem que avaliar esse tipo de situação. Por isso que se você estava pensando em talvez em colocar CEMIG na sua carteira só por conta dessa questão da privatização, a gente precisa ponderar isso um pouquinho, porque pode sim ser que aconteça, mas talvez não seja tão fácil assim como eu falei para vocês. Então, se a gente for investir em CEMIG, nós temos que analisar outros pontos também. E aí a gente vai para uma análise mais fundamentalista. A gente sabe que CEMIG ela é uma empresa extremamente alavancada, ou seja, ela tem muito mais dívidas do que ativos. Quando a gente pensa em ativo e passivo de uma empresa, aquele balanço patrimonial, a CEMIG ela tem 8 bi de ativos. Só que se a gente vai para o passivo, que são as obrigações dela de impostos, de empréstimos e essas coisas assim, ela tem quase 12 bi. Ou seja, ela é uma empresa extremamente alavancada, o que gera um certo risco. Ela tá dando prejuízo, inclusive. Esse ano ela já apresentou aí um resultado que ela tava com prejuízo de quase 60 milhões de reais. Quantos dados que eu gravei de cabeça, eu tô impressionada. Né? Tomei um uísque antes de gravar, entendeu? Daí, ó, firmado. Você acha que eu tomei whey? Não, tomei whey com uísque. Batizado. Mas nem só de contras a CEMIG vive. Também existem alguns prós que eu preciso trazer para vocês se você ainda está na dúvida se investe ou não nela. Nas últimas semanas, ou aliás, no mês passado, as agências de risco Moody's e Fitch elevaram a nota de CEMIG para positiva ou estável. Talvez isso seja um sinalzinho de que as coisas podem melhorar para ela, mas claro que a gente não tem certeza, porque isso a gente vai conseguir ver mais pra frente, claro, dependendo do que o Zema pode ou não fazer com ela. E um dos prós que pode vir a acontecer caso o Zema realmente privatize, e aí até porque ele estava meio que na dúvida de como fazer isso, ele não sabia se ele tentava reestruturar ela e deixar ela boa para vender mais caro, ou se ela vendia do jeito que estava, isso ele ainda ficou de decidir. Mas caso isso realmente aconteça e a empresa comece a tomar um pouquinho de fôlego e consiga melhorar aí com o tempo, então, consequentemente, seus fundamentos vão melhorar, as suas ações podem subir também. E o contra, é claro, se isso não acontecer, e a empresa vai acabar continuando aí no buraco e patinando um pouquinho, e as ações dela podem vir se desvalorizar aí no curto espaço de tempo. É claro que aqui no canal eu nunca indico nada, não tenho esse hábito, aliás, eu nem posso ficar falando, ó, compra isso, vende aquilo.
Isso é coisa de analista. Mas eu gosto de trazer esses dados para vocês avaliarem se vale ou não esse investimento. Mas independente se você vai investir ou não, eu tenho uma dica para você. Quando você vai assumir esse tipo de risco, você precisa entender o porquê você está fazendo isso. É simplesmente uma aposta por conta da privatização, e que eu já mostrei que talvez não vai ser nada fácil, e aí pode acontecer o que aconteceu com Forjas Taurus, que inclusive eu já fiz vídeo dela aqui no canal. Então, esse é um risco. Por isso que se você for investir nela, tente dar uma olhadinha nos fundamentos. E por mais que eu já tenha passado algo meio por cima de que a situação não é lá muito boa, eu vou deixar o site aqui embaixo de RI da CEMIG para vocês consultarem também os dados dela. Claro que também junto eu já vou deixar o link aqui da Clear para você abrir a conta lá e, claro, negociar as suas ações e o mercado de renda variável como um todo com corretagem zero. E agora eu quero saber de vocês. Você tem CEMIG na carteira ou você está pensando em colocar CEMIG na carteira por conta desses fatores? E levando em consideração essas informações que eu trouxe hoje, você ainda está pensando nisso? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber e eu vejo vocês numa próxima.